sua natureza está mortificada, e aí você já não sofre mais. Uma vez eu vivi uma situação em que eu me senti muito rejeitado, e eu fui orar, e eu busquei a Deus falando: Senhor, que rejeição que é essa? Por que isso aconteceu? Sabe o que Ele respondeu? Filho, se você está sentindo rejeição é porque você ainda não morreu, porque morto não sente rejeição. Se você ainda sente, é porque você ainda está bem vivinho. Enquanto você não se esvaziar e não morrer, eu não vou poder viver a sua vida, eu não vou poder viver, te levar a viver o que eu tenho para ti no futuro. Você não vai poder ser quem você foi chamado a ser, porque se eu sofri rejeição, se eu sofri perseguição, não vai ser diferente com você. Morre para você mesmo, para que eu possa viver a sua vida. Então eu te digo, morra, se deixe crucificar, para que Cristo te leve ao padrão, à varonilidade que Ele te chamou a andar, e só aí você será transformado e usado por Deus. Só aí você vai declarar: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Declare isso em voz alta: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Agora, se eu passar pela cruz, se eu passo pela cruz, então eu tenho uma experiência com o trono, porque Jesus passou, enfrentou a cruz, mas Ele sabia o que vinha depois da cruz. E todas as vezes que eu estou abnegando, me privando, todas as vezes que eu estou sacrificando, todas as vezes que eu estou me esvaziando, eu não o faço porque eu gosto de sofrer, e porque eu gosto de me torturar. Eu faço porque eu sei o que acontece depois da cruz, eu sei o que vem depois da cruz. Filipenses 2, 9 e 11, por isso também Deus o exaltou. Então primeiro ele é humilhado, primeiro ele se esvazia, mas porque foi humilhado, agora Deus o está exaltando soberanamente, e lhe dá um nome que é sobre todo outro nome, porque ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que são no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que acontece com Jesus quando Ele se deixa humilhar? Deus o exalta. Hebreus 1, 2, 3 diz o que aconteceu exatamente depois da cruz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Onde é que Jesus Cristo está hoje? Onde é que Jesus Cristo está hoje? Então quando Jesus se deixa humilhar, Deus não o abandona na cruz, Deus não permite que sua alma esteja no Hades, mas Deus o ressuscita e o exalta. Então ele sai daquela experiência de humilhação para ser exaltado por Deus, e agora ele é o governo de Deus, porque à destra do rei está o governante do rei, está a autoridade do rei, e agora está sentado à destra do Pai. Agora ele é rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vem como homem, ele se despoja, ele sofre humilhação, ele se esvazia. Mas por que se esvaziou? Porque passou pela experiência da manjedoura, porque ele passou pela marcenaria, porque ele passou pela cruz. Agora Deus o exalta, agora ele é elevado a uma condição superior no céu, agora ele tem um nome sobre todo outro nome. Sabe o que é essa expressão aqui, o exaltou sobremaneira? Significa que ele foi super exaltado, hiper exaltado. Deus o enalteceu de uma forma transcendentemente gloriosa, o elevou à mais alta posição, ele foi feito mais alto que os céus. Hebreus 7, 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele está acima dos céus, aquele que desceu, Efésios 4, 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então ele desceu, diga para o seu vizinho, ele desceu, mas depois Deus o elevou acima dos céus.
Então não há como nós sermos exaltados por Deus sem sermos humilhados, sem termos a humildade necessária. Se nós nos humilharmos como Jesus Cristo nos ensinou diante de Deus, Ele nos honrará diante de homens. Se você se sujeita ao processo da manjedoura, da carpintaria e da cruz, Ele vai fazer com a tua vida o que Ele fez com Jesus. Na verdade, se você passou pelo processo, hoje você já está sentado nas regiões celestiais à destra do Pai. O que acontece comigo nesse quarto estágio? O que acontece comigo quando eu tenho experiência de trono? Jesus assume uma posição, Ele está à destra do Pai. Só que essa estrada para o trono começa na manjedoura, passa pela carpintaria e pela cruz. Deus não deixou Jesus na sepultura, mas Ele o ergueu da morte, Ele o levou de volta ao céu e o glorificou. 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então o meu papel e a minha função hoje, como corpo e como igreja, é me humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque na hora certa e no tempo certo, Ele me exaltará. Deus deu toda a autoridade nos céus e na terra a Jesus. Ele está acima de principado, potestade, dominador. Ele hoje é cabeça da igreja. Efésios 1, 20 e 22, ressuscitando Jesus dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o poder, principado, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Então Jesus está onde hoje? No seu trono, à destra de Deus, e todo o inferno, Lúcifer, principados, potestades, dominadores, todos debaixo dos seus pés, todos sujeitos à sua autoridade, todos sujeitos ao seu governo, todos sujeitos ao seu domínio e à sua vontade. O que deu forças então para Jesus vencer a cruz? O que precisa te dar forças para enfrentar e vencer a cruz? Fixa os seus olhos no céu, veja a glória de Deus e veja que Jesus está à destra de Deus. Esse é o seu posicionamento nas regiões celestiais. Quando você aceita o processo, assim como Ele, Deus faz por você o que fez por Cristo. Então diga para o seu vizinho: você precisa mais da cruz do que a cruz precisa de você. A cruz é a minha redenção, é a remissão dos meus pecados e a minha reconciliação com Deus. A cruz é o meu caminho para o trono. Efésios 2, 3, 6: todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou com Ele, e nos fez assentar, repete em voz alta, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. O que acontece comigo se eu me sujeitei ao processo? Agora eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse nome recebeu autoridade sobre todo o outro, e o nome de Jesus é agora a possessão da igreja. E porque eu me sujeitei à manjedoura, porque eu me sujeitei à carpintaria, porque eu me sujeitei à cruz, agora eu tenho autoridade nas regiões celestiais para usar o nome que está sobre todo o outro nome. E nesse nome que detém toda a autoridade nos céus e da terra, e nesse nome os enfermos serão curados, os cativos serão libertos, os perdidos serão salvos, os pecados serão perdoados, as orações serão respondidas. Nesse nome agora, porque eu estou à destra do Pai em Cristo Jesus, eu tenho autoridade sobre os principados, eu tenho autoridade sobre os dominadores. Da mesma forma que eles reconhecem o nome de Jesus, que eles reconhecem o nome de Paulo, da mesma maneira eles vão reconhecer o seu nome, eles vão reconhecer a sua autoridade, eles vão declarar: nós temos que reconhecer o que está sobre ela, nós temos que reconhecer o que está sobre ele, porque ele passou pela manjedoura, ele passou pela carpintaria, ele passou ele passou pela cruz, e agora ele está sentado à destra de Deus. Ele tem autoridade sobre nós, nós temos que obedecer
obedecer, nós temos que nos sujeitar. A oração dele terá efeito, a oração dele terá poder, a oração dele tem autoridade. Oh! Jesus amado será adorado para sempre. Jesus é e Jesus será adorado para sempre em todos os setores do universo. Num tributo unânime, o universo dirá: Jesus Cristo é o Senhor, 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 Jesus Cristo é o Senhor. Os três mundos vão se dobrar aos seus pés, os céus, a terra e o inferno, os três mundos vão se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Diante dele todos vão se curvar, aqueles que zombavam dele, aqueles que zombaram dele, vão ter que confessar: Ele é o Senhor dos Senhores. Aqueles que o negaram, aqueles que não quiseram crer, terão que confessar: Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa confissão será pública, essa será uma confissão universal. Todo o universo se curvará diante daquele que se humilhou, mas que foi exaltado por Deus, para declarar: Ele é o Senhor dos Senhores. Oh, ripaia sodian, di qui calabassoriante canta namasudie. Todo o universo numa só voz declarará: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele procura uma igreja que escolha se humilhar, para que Ele possa exaltar essa igreja, para que essa igreja tenha a autoridade necessária, como teve a igreja primitiva, para que ela possa atuar nessa área. Mas todas as vezes que Deus encontra soberba, todas as vezes que Deus encontra autoexaltação, todas as vezes que falta humildade, Deus resiste a essa igreja. Mas quando essa igreja escolhe se humilhar, escolhe se doar, escolhe servir, escolhe a manjedoura, a carpintaria e a cruz, essa igreja na terra é levantada por Deus com uma autoridade tal que os milagres passam a acontecer, há uma liberação de sobrenatural, orações são feitas com autoridade, assim como Pedro, essa igreja declara: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. É uma carta escrita à igreja de Filipe. E naquela igreja havia pessoas que estavam trabalhando e vivendo para satisfazer o seu ego, as suas ambições. Só que o único propósito de Jesus era servir os outros, ainda que isso tenha lhe custado a maior das renúncias. Enquanto alguns membros em Filipe queriam ser o centro das atenções, Jesus queria que o centro das atenções fosse Deus. E assim, se você ama Deus, não viva para satisfazer a si mesmo, não busque a sua própria glória, mas busque a glória daquele que te chamou. Não estacione em nenhuma das etapas, não estacione. Não desista porque ficou demais, porque a carpintaria está insuportável. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe onde vai te levar. Passa pela manjedoura. O que você tem em você mesmo não é o suficiente, não vai te salvar. Abre mão. Muita opinião, muitos conceitos, muito de você em você mesmo. Se esvazia. Se esvazia. Se esvazia. Declare como Ele declarou: não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aceite a cruz.
Incorpora o Evangelho. Vai haver dificuldade, vai haver perseguição, mas incorpora o Evangelho. Você precisa da cruz mais do que ela precisa de você. É o teu caminho para o trono. Jesus foi um exemplo de humildade, e Ele agora está procurando na igreja esse tipo de humildade. Ele quer exaltar, mas os que se humilham a si mesmos serão exaltados, os que se exaltam a si mesmos serão humilhados. Não busque a sua própria glória, busque a glória daquele que te enviou.